Em nossas vidas individuais, aprendemos dia a dia e ano a ano por nos lembrarmos pelo menos de uma parte do que aprendemos e lhe acrescentamos o nosso conhecimento novo. Também na história da raça, a memória coletiva retém parte do conhecimento do passado, a qual é acrescentada cada nova descoberta. O ritmo a que a totalidade do conhecimento humano cresce varia de época para época. Por vezes, esse ritmo é bastante veloz, ao passo que em outros momentos é bastante lento. Estudar não é bom, no sentido de que não é algo prazeroso. Pela maioria dos alunos, é visto como algo chato, em especial pelo fato de a maior parte dos conteúdos não ter vínculo direto com a sua vida, parecendo a eles pouco úteis. Da forma como nossos estudantes estudam, pesquisas revelam que, em geral, somente 20% dos conteúdos escolares são verdadeiramente aprendidos. 80% caem no esquecimento. Educação é o que há de mais importante na formação de um território. É através dela que é ensinado a forma como deve se viver em um país e no mundo, quem somos e aonde queremos ir. É ela que nos possibilita construir uma nação melhor. Acima de tudo, educação é um processo constante, sem fim, um permanente dever para um futuro melhor. A capacidade de sermos autodidatas é uma necessidade cada vez mais presente em um mundo onde as informações estão ficando sempre mais acessíveis. Hoje, esperamos descobrir que nossas leis físicas mais profundas satisfazem aos princípios da simetria, os quais formulam que as leis não mudam quando alteramos nosso ponto de vista de certas maneiras determinadas, assim como o princípio da imutabilidade de Parmênides. Alguns desses princípios de simetria não são logo evidentes nos fenômenos físicos. Disse que foram espontaneamente rompidos, isto é, as equações de nossas teorias têm certas simplicidades. Por exemplo, tratar certas espécies de partículas da mesma maneira, mas essas simplicidades não estão presentes nas soluções das equações que regem os fenômenos efetivos. A matemática, por exemplo, é de grande importância para as pessoas. Além de servir como suporte para as demais séries, ela desenvolve o pensamento lógico, o olhar crítico sobre os conceitos construídos, além de envolver o que é aprendido com o dia a dia. O seu uso é primordial naqueles casos em que as pessoas enfrentam um problema que tem para eles importância subjetiva, ou seja, quando o problema em estudo é de fato uma dificuldade para eles. A segunda condição refere-se àqueles momentos em que ocorre engajamento crítico e transferência de aprendizagem de uma situação de modelagem para outras situações vivenciadas pelas populações. Um episódio sobre a tradição do interesse pela matemática pura teve prosseguimento na Academia de Platão. Consta que havia um aviso na entrada da academia, dizendo que não se aceitavam ignorantes em geometria. Platão, pessoalmente, não era matemático, mas tinha grande entusiasmo pela matemática. Bom, no mundo antigo ou medieval, não havia nenhuma concepção da ciência como algo distinto da filosofia. Pensar sobre o mundo natural era filosofia. Ainda no século XIX, quando as universidades alemãs instituíram um doutorado para os estudantes de artes e ciências, para lhes conferir um estatuto igual ao dos doutores em teologia, direito e medicina. Elas inventaram o título doutor em filosofia. Anteriormente, quando se comparava a filosofia a alguma outra maneira de pensar sobre a natureza, era em contraste não com a ciência, e sim com a matemática. As coisas agora são diferentes. Na descoberta da ciência, foi essencial separar ela daquilo que agora se chama filosofia. Há um trabalho ativo e interessante
para separar ambas as matérias, mas exerce pouquíssimo efeito sobre a pesquisa científica. O progresso da ciência consiste em larga medida em descobrir quais as perguntas que devem ser feitas. Sem dúvida, é preciso tentar entender o contexto histórico das descobertas. Além disso, a tarefa do historiador depende do que ele está tentando alcançar. Se o objetivo do historiador é apenas recriar o passado, entender como realmente era, então talvez não seja convincente julgar o êxito de um cientista do passado por critérios modernos, mas esse tipo de juízo é indispensável se o objetivo for entender como a ciência progrediu de seu passado até o presente. Esse progresso tem sido algo objetivo, não uma mera evolução da moda. Além disso, o reconhecimento de determinado fato como científico se baseia em observações e experimentações que dão veracidade ou falsidade a uma teoria. Para alcançar o saber científico, basicamente, uma das principais características é a sistematização, ou seja, o ato de descobrir o saber de forma ordenada, juntando-se ideias que formarão uma teoria. Também deve ser dado destaque para o princípio da verificabilidade, comprovando-se ou não uma ideia ou teoria. A racionalidade e a objetividade são fatores relacionados com a investigação metódica, mas deve-se tomar cuidado para diferenciar o conhecimento da área científica do senso comum. O primeiro exige uma base teórica e a comprovação ou não a partir de experimentações. Já o senso comum se fideliza em crendices populares ou na oralidade. Sendo assim, um é técnico e o outro é informal. Todas as atividades cerebrais desenvolvidas devem ter o objetivo de demonstrar a veracidade de algo por meio de argumentações, experimentações e coleta de dados. Para que a veracidade e a confiabilidade das informações apresentadas sejam concretas, o conhecimento depende de métodos específicos que são aplicados a fim de se obter maior precisão nos resultados. Alguns exemplos dos métodos utilizados são o método indutivo e o método dedutivo. Além disso, isso deve ser baseado em atividades que são divididas por duas maneiras, tácito e explícito. O meio explícito é aquele disponibilizado em forma de artigos, bases de dados, revistas, portais e manuais. Em síntese, é o tipo que utiliza a literatura nos meios de publicação. E, para o meio tácito, é aquele compartilhado entre intelectuais, dificilmente transmitido por textos ou sistemas. Neste caso, está ligado diretamente com as experiências de cada pesquisador, incluindo elementos práticos e cognitivos, por exemplo. Na conjuntura atual, é necessário que a humanidade se ponha no lugar de investigador, alguém em contínua busca para responder os questionamentos propostos. E note-se que os fundamentos devem ser revistos diversas vezes. Dessa forma, a inquietude e a curiosidade devem ser um pressuposto para o estudo. A frase de Sócrates, "Só sei que nada sei", no seu caso, não foi um slogan ou uma maneira de se promover. Na verdade, esse filósofo tinha uma abertura mental única. O seu principal recurso para reconhecer a verdade era acreditar que não sabia o que era verdade. Era preciso levantar questões antes de tentar encontrar respostas. Sócrates também foi o autor da famosa declaração "Conhece-te a ti mesmo". Esta frase foi inscrita na frente do templo de Delfos. Ele
não procurou definir os seres humanos, mas nos convidou a explorar dentro de nós mesmos. Uma viagem, sem dúvida, emocionante.